E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre uma plataforma, uma ferramenta lançada pelo Google recentemente para ver se ele tomava um pouco ou retomava um pouco do espaço na corrida do desenvolvimento de software com IA, que é o Google Anti-Gravity ou Anti-Gravity, né? Em português vamos falar aqui Anti-Gravity. E para isso, estou aqui com o Dudu, meu companheiro de bancada. E aí, Dudu? Fernandinha, bom demais, né? Beleza? Vamos ver o que o Google tá trazendo pra gente aí nessa nova forma de tentar fazer desenvolvimento, né? Uma ideia um pouco diferente, né? Exatamente. Não tão, em teoria, não tão voltada para a parte textual, né? A gente é acostumado de editor, abrir né? a ideia e tá lá o texto exatamente. na frente, na parte principal da ideia ali, né? Então, exatamente. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio. Mas para isso, a gente tem aqui, né? Trouxemos alguns especialistas que já utilizaram, né? Especialistas numa ferramenta que foi lançada no ano passado, né? Uma coisa muito doida isso aqui. Exatamente. Mas temos aqui alguns, né, usuários já, né, recorrentes aí da ferramenta para nos ajudar a explicar um pouco mais, né? Estamos aqui então com o Rodrigo e com o João, que trabalham aqui na DTI e usam, né, a ferramenta para os seus desafios aí pessoais, principalmente, né? E aí, Rodrigo, você tá bem? Tô bem, muito obrigado, prazer estar aqui. Eu espero que eu consiga ajudar, né? Mas acho que eu tenho tirado muito proveito do Anti-Gravity, vamos descobrir. E aí, João? É isso, galera. Sou o João. Eu desenvolvo até que bastante com o Anti-Gravity. Eu sou desenvolvedor aqui na DTI. Eu comecei a usar ele mais pela plataforma mesmo, pelo que a ideia tipo, ela entrega para o usuário, que é tipo o sistema multi-agente e essas coisas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas eu tenho algumas opiniões polêmicas a gente gosta de polêmica, João. A gente adora polêmica nesse podcast. Exatamente. Então, gente, para começar, né, para a gente contextualizar aqui um pouquinho mais, o fato é que nos últimos anos a gente viu uma grande corrida, né, quando a gente fala sobre desenvolvimento de software com IA. Aqui no Entre Chaves a gente tem diversos episódios sobre esse tema, mas no início, assim, um dos primeiros, dos pioneiros, posso falar que foi o GitHub Copilot, acredito eu, né, como um copiloto aí, né, uma extensão de IDEs, né, que você podia instalar no VS Code, no Visual Studio, né, e por aí vai. Com a evolução que a gente viu, né, a gente também começou a ver IDEs que já eram mais criadas para o desenvolvimento com a inteligência artificial, né? Por exemplo, o Cursor, que acho que é uma das mais conhecidas, né, até então. E aí, em 18 de novembro de 2025, né, no final do ano passado, e eu até fiquei bem chocada com essa data, porque não tem muito tempo, e eu achei que já tinha muito tempo, né, o que prova que a gente, no mundo da IA, tudo, né, tudo muito rápido que acontece, mas no dia 18 de novembro o Google lançou, né, uma proposta um pouco mais radical do que o Cursor, por exemplo, ou do que o próprio GitHub Copilot, que é o Google Anti-Gravity, né, que é uma ideia construída desde o início, pensada com a inteligência artificial no centro da experiência. Então ele não é só um assistente de código, né, ou uma ideia agêntica, como acho que o próprio Cursor se denomina, mas ele é um modelo que eles, né, é chamado aqui de Agent First Development, né, um ambiente em que os agentes de IA, eles participam ativamente e são colocados no centro do desenvolvimento. O próprio Google, ele descreve o Anti-Gravity como uma plataforma que você delega tarefas complexas, né, de engenharia para agentes autônomos, né, e você acompanha o progresso dessas atividades, né, desses artefatos aí como planos de implementação, como a própria listagem de tarefas, registros de execução. Então, né, o desenvolvedor, ele é colocado nesse lugar de orquestrador de agentes, muito mais do que de programador de código, né? Diferente das outras IDEs que até então, por mais que elas se denominavam agênticas, né, como o próprio Cursor, como o Windsurf, ainda como você falou, Dudu, no início, o código ainda era o principal. Exatamente. Né? Quando você abre, o código está lá na sua cara, por mais que, né, existam agentes e tal. E o Anti-Gravity, ele já parte de uma mentalidade diferente, né? Que na tela inicial você já tem os agentes para você orquestrar. Exatamente. A ideia é partir desse ponto, né? Você ter os agentes ali, onde você configura, pede, fala e eles executam, né? Acho que uma das coisas interessantes que o Google reforça no Anti-Gravity é que ele
não é só a IDE, ele é até mais do que isso, ele tem a questão de um browser já embedado para poder fazer teste, gerar evidências das execuções dele, das tarefas que ele faz, e não a gente ficar sempre naquela questão do chat lá, e o chat da IA falar, olha, fiz e está correto. Aí você fala, tá, quando você vai olhar, tem nada feito. Então, acho que isso aí é que é uma promessa, né, do Google, de que isso pode mudar um pouco o jogo, né. A questão é, será que essa promessa Exato. ela é válida? Tipo assim, o que vocês têm visto? Até pensando no ponto de vista de tirar a janela do editor da frente do desenvolvedor, como é que você tá encarando, mexendo numa IDE de desenvolvimento e tudo? Eu acho que tem sido uma experiência interessante, assim, né? Eu faço mestrado em inovação tecnológica na linha de inteligência artificial. E o meu projeto é a construção de um sistema multi-agentes para a construção de textos acadêmicos mais longos, né? Que hoje é uma dor, assim, acadêmica por causa da alucinação, falta de referência, essas coisas todas. E eu comecei o projeto, foi tipo um parto, né? Eu tenho que minha formação é sistema de informação, aí eu tive que fazer uns cursos, sabe? Aprender Python, entender como eu ia começar aquela coisa toda, e fiz, e comecei a estrutura, isso ano passado, né? Ainda não tinha Antigravity, e até novembro, dezembro, aquele parto, né? Eu vou fazendo as coisas, travo na coisa, aí uso muito IA para me ajudar nas coisas, e aí eu achei o Antigravity. E aí a promessa, a ideia é que os agentes, né, para fazer o grande trabalho que era mais difícil para mim, que é a parte técnica, né? E aí comecei a usar. Acho que para mim tem sido muito válido, assim, e me apoiado muito, porque conversar em linguagem natural com aparentemente alguém, um ser, um programa que entende o que eu quero, tem sido muito mais fácil, assim, e eu avancei de forma gigantesca meu trabalho de dezembro para cá, sabe? Porque é muito mais fácil eu passar o que eu quero de retorno pro Google, pro sistema de agentes, e acompanhar. E é muito legal porque ele tem toda uma experiência que você pede, e ele vai te dar todo o passo a passo que ele vai fazer. Ele, né, é meio que um copiloto mesmo. Então você pode, inclusive, ir lá e validar o que ele vai executar antes. Não, acho que isso aqui não é assim, eu acho que isso aqui tem que alterar. Então isso me ajudou muito, assim, de avançar e de ter essa ajuda. Eu lembro que no mês passado eu peguei esse projeto e eu comecei ele em Streamlit, usando Python para usar a parte de IA, assim. E eu migrei ele todo para React no mês passado, assim, usando o Antigravity, assim, para eu ter mais facilidade para trabalhar com front, né? Que eu tava tendo alguns impedimentos com Streamlit, assim. E me ajuda muito. E principalmente a parte dos resultados, assim, né? Porque uma dor também ele faz de uma forma rápida, mas às vezes o resultado não é tão satisfatório, mas para você chegar lá você tem que abrir, testa, entende, tem que passar a referência correta. E aí eu já, tipo, comecei a puxar outras coisas que eu vejo aqui na DT. O pessoal fala muito de teste automatizado, teste end-to-end. Eu falei, cara, eu quero colocar isso aqui, eu não quero perder tempo que ele me entregando as coisas erradas. E aí eu já entreguei para ele uma suíte de testes, sabe? Eu tenho hoje 62 testes implementados dentro do meu projeto de mestrado, que fazem os fluxos principais do que eu preciso e me ajudam, inclusive, a identificar quando tá alucinando, quando tá com problema eu tenho integração com o Google Docs, então ele sabe quando realmente bateu e gerou o documento que eu preciso, as referências, se tá no formato. Então isso me acelera muito, assim, no dia a dia. Então, assim, pra mim, eu sou fã. Eu sei, escuto alguns comentários, né? Eu tô esperando a polêmica aí, já li algumas coisas sobre. E a sua experiência, João, como que você pensa, assim, né, em relação a isso, a essa polêmica aí de não ter o código como o principal ali na hora que você abre o Antigravity? Bom, quando o Google anunciou o Antigravity, eu acho que é até bom frisar, eles anunciaram como uma IDE, só que eu já acho que eles saíram um pouco da ideia de IDE. Eu acho que o Antigravity hoje, ele não é uma IDE, hoje ele é uma plataforma de agente. Eu acho que mais para o futuro, assim, talvez a gente nem chame mais o Antigravity de IDE ou qualquer outro IDE, por assim dizer. Que lance, tipo, mais avançada que o Antigravity, a gente não vai chamar mais de IDE, a gente vai chamar de, sei lá, plataforma de agente, podemos dizer assim, ou qualquer outro nome. O que eles oferecem pra gente já deixa de ser um editor de código, né? A gente vira um orquestrador, a gente vira
assim, um líder de tarefas. Literalmente, a gente vira um líder de tarefas. A gente vê lá os artefatos que eles produzem, assim, e a gente pode editar, a gente pode fazer várias coisas naqueles artefatos e, assim, eu como desenvolvedor, acho que o grande diferencial, né, do Antigravity é essa orquestração de, tipo, a gente poder migrar de modelo para modelo e ele ser uma plataforma que te dá múltiplas possibilidades de orquestrar aqueles agentes. Então, a promessa do Google com o Antigravity é muito grande. Agora, se isso realmente vai se tornar real, se isso vai se tornar algo viável para todos os desenvolvedores no futuro, aí a gente só vai ver, assim, daqui a alguns anos. Mas eu acho que não é uma ideia. Eu Legal, gostei cara. dessa sua opinião aí já, de que não é uma ideia, né? Pegando o conceito de ideia, que é o ambiente de desenvolvimento integrado, né? O Integrated Development Environment, eu não sei se eu concordo que não é uma ideia, porque no final das contas, ela ainda produz código. Talvez no momento em que a gente realmente confiar que código, que o Antigravity ou qualquer coisa que seja, a gente realmente confiar que aquele código está correto e eu não precise mais olhar código e isso esteja realmente abstraído, e talvez A gente tem alguma outra... talvez tenha uma outra sigla. Como ainda temos que revisar código e ainda temos um ambiente de desenvolvimento, eu tenho um pouco de dúvida, mas eu gostei. Eu gostei do jeito que você pensou. acho que é a primeira tentativa, né, de realmente fazer algo maior do que só uma ideia, né, tipo, e realmente a gente olhando sobre isso faz muito sentido pensar na evolução da IA, de como que ela tá indo, em imaginar que a gente talvez não... A ideia em si vai ser um pedaço de toda aquela jornada de que algo você para vai construir usar. um produto, né, Exatamente. digital. Porque envolve mais do que isso, né, não só aquilo ali, mas igual eu falei, ele já tem browser, ele já gera artefatos e tudo, então até quase um gerenciador de tarefas, igual você... O gerenciador de tarefas é até sacanagem chamar o Antigravity disso, né, mas igual você comentou, né, Rodrigo, de que ele consegue fazer toda a gerência ali das coisas que você precisa, então acho que eu Mas acho uma isso eu visão concordo, né? interessante, eu Mas acho isso que é eu uma visão concordo, que interessante ele de tem futuro. coisas, features É, a mais do que uma ideia tradicional tem, né? Que uma ideia tradicional você tem um editor de código, né? uhum. Enfim, E ele foi construído em cima do né? VS Code também, então não tem nem jeito, né, então Ainda tem isso também, né? Eu tenho a sensação, tipo, quando eu tô usando ele, que eu tô conversando com o desenvolvedor, às vezes, sabe? Porque eu peço as coisas e ele não me produz só código. Ele instala dependências, ele explica como fazer as coisas. Então, tipo assim, trazendo uma outra polêmica aqui, talvez, né? Tipo, eu fico pensando, porque, levando pro meu trabalho lá, acadêmico, eu pego o que eu quero construir, quebro em atividades, em histórias, né? Trazendo a parte de produto aqui, e começo a passar isso pro Antigravity criar. E aí eu me pergunto, acho que agora estamos muito longe disso, mas no futuro, será que o dev vai ser a mesma pessoa dentro desse processo, sabe? Será que eu não vou ter talvez só um arquiteto ajudando a pensar a arquitetura do sistema, mas a construção dele vai ser totalmente viajante ou algo do tipo, assim? Porque a minha sensação, às vezes, muitos anos é ele, cara, parece que eu estou falando com o desenvolvedor. Eu passo a atividade, acho que tem muito o trabalho também, tipo, não pedir coisas gigantes, coisas que, né, podem deixar muito complexo, gastar muitos tokens, eles perder ali, mas quando você consegue quebrar bem as atividades, é como se eu estivesse escrevendo histórias para os desenvolvedores, Como se tivesse um time assim, mesmo, sabe? né, que tá ali, que você tá Exato. E aí eu passando posso história pra pedir eles. ajuda com segurança, com desenvolvimento, com teste, Pelo que eu sempre usei, assim, de cursor, de VS Code e tudo, quando a gente tá usando eles assim, eles até geram também um pouco dessas documentações, esses planos, né, principalmente em modo plain, eles geram esses planos, eles portam esses planos, a gente consegue fazer. Então eu fico realmente na dúvida, tá, o que o Antigravity realmente tá fazendo, então, tão de diferente desses caras? Porque esses caras, em teoria, têm um pouco disso, sabe? Mas, poxa, o quê? Esse artefato é diferente ou não? Ah, porque no cursor eu tô lá fazendo o plan e depois eu vou fazer a implementação, é tudo muito síncrono e talvez no Antigravity ele executa um tanto de coisa ao mesmo tempo, eu não sei como é O que que é me essa... fez gostar do Antigravity, acho que tá muito nisso, assim, que a gente pede a tarefa, ele vai passar todo o plano, eu consigo criticar a tarefa, depois que ele executa, ele ainda me pede a revisão, então eu posso voltar e revisar e ele alterar, eu posso falar, né, como ele vai falar, eu posso escolher o modelo de
de LLM que eu quero usar o Gemini, quero usar o GPT, e à medida que ele vai alterando tudo no código, ele vai deixando também documentações, né, do que ele tá mexendo, que ele vai alterando, que é o que me dá essa segurança. Porque, tipo assim, acho que é isso que me chama um pouco a atenção nessa questão. Poxa, só se essa orquestração é que é o diferencial, né? Porque a execução dessas coisas todas, geração de artefato, eu vou criticar e pegar e iterar de novo, essas outras ideias até trazem bastante isso, talvez né? o que ele faça isso de forma nativa, né? E eu acho que esse negócio que o Rodrigo trouxe, eu acho que é uma barreira, pelo menos para POs, designers, olhar para uma IDE e olhar aquele tanto de código que você não entende, eu acho que gera, pode até assim, que é um negócio que a gente fica o tempo inteiro aqui falando, né? SDD, Spec Driven Development, os POs deviam estar na IDE, né? Assim, os designers deviam estar na IDE, todo mundo devia trabalhar na IDE. Mas a IDE não é, né? A IDE tipo cursor, né? O Visual Code, não é amigável para as pessoas que não são técnicas, porque elas olham, o artefato principal é o código que elas não entendem, né? Então, se eu crio uma IDE, né, como o João disse aqui, com aspas aqui, se eu crio algo em que eu começo a aproximar essas pessoas também, que torna aquilo ali um pouco mais familiar, né, um pouco mais tranquilo de entender, um pouco mais fácil de gerenciar o código gerado, talvez é isso que é realmente o grande ganho mesmo, assim, que é fazer essas coisas que essas outras já fazem, mas de forma nativa e mais amigável pro Exatamente, usuário, não ser só a né? janelinha de chat da direita, igual você comentou, né? Exato. Que às vezes você nem sabe que é pra ir ali, será que eu vou, será que eu não vou, né? Vocês podem dar um exemplo prático, assim? Você pode, né, ou os dois, né? Assim, de uma tarefa, como que é? Você coloca lá o prompt, aí você dá o play lá, né? E aí, como que são os artefatos que ele gera? Como que você controla? Semana passada eu tava mexendo no projeto e aí me veio a ideia de aplicar um teste end-to-end, porque eu tava tendo muito trabalho de pedir ele uma tarefa, ele executava, e aí executava, avançava um pouco, mas batia em outro problema. E, tipo assim, ele quebrava um fluxo. E aí eu falei, cara, eu vou aplicar vi muito isso na DTI, usamos muito isso, vou aplicar um teste end-to-end. Eu quero que ele teste pra mim o fluxo inteiro, e ele já resolva tudo. E aí o que eu fiz foi, eu quero construir um teste end-to-end, onde você vai receber o arquivo AB que eu deixei na pasta tal. Você vai subir lá, né, no meu sistema de RAG, vai processar, depois vai fazer uma consulta, vai gerar um documento no Google Docs, que tem a estrutura tal, texto, e garantir que no final tá tudo completo. E aí ele montou essa estrutura do teste pra mim. No início ele mocou os dados da IA, né, porque o conteúdo é montado por IA. Eu ainda falei com ele, cara, eu não quero mocado, porque eu sei que ainda tem problema e vai ter algum problema aqui. Esse vai ter um teste que você vai separar numa suíte para rodar específico por demanda, mas você vai usar a IA mesmo. Eu quero o conteúdo real no meu Google, no meu Drive lá e tal. E ele gerou para mim o teste. E aí foi interessante, porque quando ele rodou o teste quebrou. E aí eu lembro até que ele gastou mais tempo, porque ele resolveu um problema, achava outro, mas no fim, o fluxo que eu precisava funcionando de ponta a ponta, e um fluxo que eu gastei muito tempo para conseguir chegar até onde eu cheguei, porque eu crio o arquivo, né, coloco o título, monto o documento, aí ele sempre se perdia alguma coisa. Tinha um problema de token, tinha um problema de construção, de alucinação e tal. E aí, quando eu fiz o teste completo, ele quebrava e estou olhando a solução. E ele começou a achar os caminhos do que estava errado, sabe? Nesse seu exemplo, o que você via? Tipo assim, né? Tipo assim, na ideia lá, você pediu, faça o teste integrado, blá, blá, blá. E aí, o que você via acontecendo? Como é que você sabia que o teste quebrou? Ele falou, ele abriu o arquivo, Eu peço a tarefa e ele começa a executar passo a passo o que ele está fazendo. Agora estou criando o arquivo tal, estou analisando a sua estrutura de arquivos. Aí ele me dá um plano. Aí o plano eu analiso, critico, se eu vou mudar alguma coisa. E aí ele abre na tela, assim, ele abre na própria tela sua lá principal. E passa as tarefas também, a execução, a ordem que ele vai fazer. Eu critico, beleza? Aí ele segue. Tudo no mesmo chatzinho, como se fosse um chat sequencial. Aí você fala, ok. Essa revisão do que ele vai fazer e as tarefas, ele abre numa tela separada, tipo um arquivo de texto, um markdown. E manda eu criticar. Aí eu posso ir lá, posso comentar só uma parte do texto que eu quero que ele muda. Uma coisa que eu faço muitas vezes pode fazer tudo, e no final ele deixa que ele vai fazer uma validação para testar. E às vezes tem tipo de validação que eu sei que vai demorar muito para ele abrir o navegador, achar o botão e tal. Pode deixar que eu vou fazer a validação manual. Só me pergunte ao final se depois que eu fiz a validação se deu certo, que eu te retorno o erro se eu achar. Então, às vezes eu faço isso.
Mas depois disso, dou ok, aí ele começa, na parte do chat, ele começa a processar e me falar em tempo real. Ó, estou analisando os arquivos, agora eu comecei a alterar o arquivo tal, agora eu comecei a fazer isso, aí achei isso, aí comecei os testes. Comecei o teste quebrou em tal ponto, estou analisando por causa disso. Aí ele começa a analisar, ele me fala, ó, achei um problema na integração com a LLM da OpenAI porque tá tendo uma redundância no ponto X, vou começar a tratar. E ele começa a dar, ele vai e encaixa o teste também, se ele acha mais uma coisa justa, tá tudo certo, ele ainda me entrega no final um plano, tipo, tudo que ele fez, detalhado, no geral, arquivo a arquivo, as alterações, e me permite pedir mais alterações, e às vezes ele até dá umas sugestões, assim, no final, de como prosseguir, assim. Então é bem legal, assim, pra mim, é quase uma experiência. Estou conversando com o dev, que ele nem me contaria o que ele estava fazendo, mas no final ele me daria, ó, funciona assim, tá mais ou menos assim. Eu poderia criticar ali, sabe? Eu achei interessante o que você descreveu, mas assim, ao mesmo tempo não me pareceu tão disruptivo, né, em relação à experiência que a gente tem com o cursor. Ainda com uma linguagem técnica, igual também, né, no chat do cursor a gente tem, né? Eu tô cada vez mais convencida que é muito mais o ser nativo e esconder o código. É tipo isso. Como falou, uma boa roupagem, igual você comentou, né, porque Rodrigo? eu acho que daí, na verdade, o que querendo ou não força a mudança da mentalidade. Sim, né? exatamente. Que é o layout, ele força a mudança de Exatamente, mentalidade, né? E aí, por exemplo, uma coisa que eu queria muito entender e perceber nele é a questão da orquestração de agentes, que ele fala bastante, sabe? Tipo assim, de ver realmente isso acontecendo. Tipo, vocês tiveram uma experiência onde vocês conseguiram perceber, opa, ele tá fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, tá rodando 2 agentes aqui. Tem um arquivo que ele gera, que é o teste, ele gera a implementação, né, que ele vai fazer, que é um resumo, né, do que vai ser feito e tal, que o Rodrigo falou que a gente pode palpitar e criticar o que ele vai implementar, e tem um arquivo de teste, né? Lá naquele arquivo de teste tem como a gente delegar quais modelos vão fazer cada tipo de tarefa. Então, vamos lá. Tem um modelo que eu gosto muito para fazer para front-end, vamos supor que é o Gemini 3.1 Pro. Aí eu quero jogar ele para todas as tarefas de front. Vou lá e seleciono, né, as tarefas que ele vai fazer. Seleciono as tarefas que o Sonnet 4.6, o Opus 4.6 vai fazer. E, assim, é muito, 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 muito amigável. A experiência, eu acho que Esse é legal, a experiência em si é o diferencial total do Antigravity, assim. Ele é bem mais amigável do que as outras ideias, entre aspas. Você consegue separar exatamente, tipo assim, front-end vai usar tal, back-end vai usar tal modelo? E aí, quando você manda ele executar, você consegue ver executando a tarefa de front-end, executando a tarefa de back-end, assim? No chat, ele fica mostrando, assim, quais arquivos ele vai alterando. Só que ele não mostra, tipo, tal LLN tá fazendo tal coisa. Não, ele fala assim, fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa. Só que lá naquele arquivo de teste, você consegue delegar para quais modelos vão fazer Isso é bem as tarefas. interessante. Exatamente. É como se fosse desenvolvedores diferentes, podemos assim. Aí já é uma orquestração de agentes mesmo. Realmente. Aí já é Tem um uma outra negócio um coisa pouco que eu acho diferente. que até tem nessas outras ideias, que eu não sei tecnicamente como explicar, mas aqueles agentes que você configura específicos, tipo, eu quero uma visão de um arquiteto e tal, né? E ele também permite fazer isso, e ele permite também nesse momento que você está planejando, eu quero que essa tarefa você use o agente X para pensar nela e executar ela. Nessa eu quero que você use essa, nessa eu quero que você use essa. Quando eu fui fazer a migração do Streamlit pro React, aí eu falei, eu quero que você use, porque aí eu tinha pegado um agente, que era tipo um especialista arquiteto em sistemas multiagentes. Então eu falei com ele, eu quero que você faça a migração, mas eu quero que você faça usando tudo que tá descrito, assim, na figura desse agente aqui, nisso. E ele fez em cima disso, sabe? Assim como eu podia fazer pro front, focar, então... E ele me permite, tarefa, ali, eu escolho pra ele, isso aqui você faz com esse, isso aqui você faz com esse. Isso já parece realmente Agora ser um já negócio diferente, mudou um pouquinho né? o jogo, exatamente. É bem legal. O Antigravity, assim, desde o início teve algumas polêmicas de vazamento de dados, né, de coisas assim, por exemplo, pessoas que estavam usando e que deram muita autonomia para os agentes, e aí o agente foi lá e deletou o diretório D do computador. Isso eu vi, né, por exemplo, acontecendo. Episódio do Silicon Valley.
é uma ideia que veio com algumas polêmicas e ainda eu acho que ainda está nesse momento meio de exploração. Como que vocês veem isso, assim? Né? Porque realmente, assim, como eu falei, ainda não é uma ideia de utilização em mundo corporativo, por enquanto. Provavelmente em breve vai ser, mas ainda não é. E eu acho que bem no início tiveram essas polêmicas de vulnerabilidades, de prompt injection, que foram encontrados que, querendo ou não, abala um pouco, né, a confiança, né, abala um pouco a confiança naquela ferramenta, né. Como é que vocês veem essa parte de segurança do Tem anti-gravity? sido uma ferramenta meio de exploração ainda, né? A gente tá conhecendo e acho que até o próprio, talvez, o posicionamento do Google é nesse sentido, né? Porque eu vejo também o tanto que eu uso a plataforma e tem token lá e vários modelos para usar. E eu fico me perguntando, cara, eu tô treinando, eu sou o usuário que está qualificando esse produto para que um dia eles vendam para minha empresa. Com certeza. E eu acho que isso é normal, isso é do mercado de produto, né? Então acho Com que certeza, né. Exatamente. Eu fico até imaginando, até mais só do que essa questão de segurança também, a questão de consumo desse negócio, né? Que hoje tá meio free, negócio falou, não tem tanto plano empresarial e tudo. Tal. Se ele realmente tá fazendo essas coisas igual o João comentou, de você poder falar, cara, roda o front-end com o modelo, roda o back-end com outro modelo, tudo, até a questão da consolidação de custos e de Com consumo certeza de eles estão token. teve subsidiando uma tanto, mudança, né, assim. sei lá, umas 2 semanas. Agora os tokens são limitados semanais, sabe? Mas ainda assim é uma quantidade muito grande. Eu consigo me virar bem, assim, sabe, no meu projeto. Mas parece que estão começando a caminhar para um local de, né, além de já ter o plano pago, mas um plano de começar talvez a estressar a coisa, sabe? Até porque hoje a gente fica lá nos nossos desenvolvimentos aqui, a gente fica lá olhando como é que tá lá. Tô podendo usar o Sonnet, que é mais caro. Opus, Opa, né? tô usando. Nossa, Nossa, tô Opus, rico. meu Deus. Só no início do mês, né? E olha lá, né? Tipo, 2 dias depois acabou, né? Já acabou. Pra mim é isso, assim, eu acho que é isso que a gente falou, é uma ferramenta que ainda tá em modo de exploração, ela ainda não deve ser até porque eu vi alguns comentários da comunidade falando que, inclusive, para códigos muito extensos, né, muito longos, muito complexos, que a ferramenta ela também não tá com essa performance toda, né, que ainda reforça que provavelmente, assim, ainda talvez não esteja tão preparada mesmo para esses cenários mais corporativos e complexos. Mas para um greenfield, para um projeto pessoal, uma coisa ali, nossa, Uma parece exploração, que uma POC, sei lá, da vida que extremamente você para faz, uma POC, né, assim, parece que é bom demais mesmo, assim, né, principalmente com essa grande melhora de experiência. Tô animada, assim, eu tô doida para testar, eu Exatamente. Tô precisando de achar um projetinho então, pessoal desse aí é. pra Se pra você conseguir tiver brincar um ideias pouquinho. daquelas, mande para nós. Bom, gente, assim, gostei bastante do papo. Acho que a ferramenta é uma ferramenta muito promissora. Acho que a gente tem que acompanhar os próximos passos aí, né? O que o Google como que vai lançar. Se vai lançar esse plano corporativo, né? Que provavelmente vai, já tem até no site lá um coming soon, né? Alguma coisa nesse sentido. Vamos acompanhar os próximos passos. Quem sabe daqui a um tempinho a gente faz outro episódio sobre o anti-gravity, mas agora com mais, né, com mais utilização Exatamente. aqui dentro, né? A gente tendo mais experiências no mundo corporativo com essa ferramenta, né? Exatamente. E você que tá vendo a gente e ouvindo a gente, se tiver algum comentário, se já usaram e já deixa nos comentários Exatamente. aí pra gente. Manda pra gente que a Fala aí gente como quer que testar mais, a gente quer utilizar que vocês mais têm feito, o que vocês acharam, pra gente poder entrar nessa discussão aí também. é isso aí. Então tá, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.